Sabe, existe uma diferença enorme entre ouvir um bom conselho e, bom, realmente colocar em prática, né? Numa de suas parábolas mais diretas, Jesus usa a imagem de duas casas para ilustrar exatamente isso. A diferença entre um alicerce sólido e a ruína total. Vamos mergulhar juntos para entender o que significa construir sobre a rocha? Para a gente desvendar bem essa metáfora, nosso caminho vai ter 6 etapas. A gente começa com o paradoxo do reino, depois vê como a mensagem se transforma numa nova realidade ética, aí sim a gente entra de cabeça na metáfora da construção, analisa os resultados e o teste final que, cedo ou tarde, todo mundo enfrenta. Então, para começar, vamos direto ao ponto, ao conflito central que essa parábola joga na nossa cara. Um paradoxo que testa a essência da fé que a gente só declara da boca para fora. E aqui está o grande paradoxo do reino. Pensa só no perigo que é reconhecer o título do rei, chamar ele de senhor, mas ao mesmo tempo ignorar completamente os seus mandamentos. É como a imagem aqui sugere, né? É como colocar uma coroa linda sobre um fundamento que está simplesmente desmoronando. Falta base, falta substância. E o próprio Jesus confronta essa inconsistência de um jeito muito direto. Lá em Lucas capítulo 6, ele faz uma pergunta que corta a fundo. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa pergunta, gente, é o ponto de partida para tudo o que vem a seguir. E para a gente sentir o peso dessa pergunta, a gente precisa entender o contexto daquela época. A mensagem do reino estava passando por uma transformação fundamental. Olha só, a mensagem de João Batista, que a gente lê em Mateus 3,7, era focada num juízo que estava para acontecer, a tal da ira futura, e ele chamava a todo mundo para arrependimento. Mas Jesus, ele muda o foco. Em Mateus 10,7, ele anuncia que o reino dos céus chegou. A ênfase, então, muda de um evento lá no futuro para uma realidade aqui e agora que exige uma resposta imediata. E claro, essa nova realidade do reino pede uma nova ética, uma justiça que vai muito, mas muito além daquela conformidade só de fachada. Jesus revela que a intenção da lei sempre foi mais profunda do que a aparência. A questão de verdade não é só o ato de matar, mas a ira que ferve no coração. Não é só o adultério, mas a luxúria. O que o rei exige é um autoexame honesto, uma transformação que começa lá dentro e depois se reflete fora. E de onde vem essa nova ética? Vem da autoridade do próprio rei. Como Mateus relata, as multidões ficavam de boca aberta, porque ele ensinava com uma autoridade que ninguém tinha. Não era como os escribas. Jesus chega a se declarar maior que o sábio rei Salomão, firmando a base para os seus ensinamentos. E tudo isso nos leva, finalmente, à metáfora da construção. Vamos agora desmontar essa imagem tão poderosa para entender cada peça. A analogia, que está lá em Mateus 7,24, é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Cada pessoa é a casa que está sendo construída. As palavras de Jesus são a rocha, o alicerce firme. E qual é a conexão entre a casa e a rocha? É o ato de não só ouvir, mas de ouvir e praticar. Sem a prática, o alicerce nunca se conecta de verdade. O Evangelho de Lucas ainda adiciona um detalhe que faz toda a diferença. O construtor prudente, ele cavou fundo. E isso é muito mais que um esforço físico. É o trabalho duro de remover aquela terra fofa das nossas próprias opiniões, sabe? Tirar o entulho de tradições vazias e das nossas vontades para só então assentar a vida na rocha sólida da palavra. Pois é, construir sobre a rocha não acontece por acaso e também não é barato. É um processo intencional que exige um investimento de verdade, de tempo, de esforço, de recursos. E exige, acima de tudo, abrir mão da nossa própria vontade para se alinhar com a palavra do rei. Ok, agora que a gente entendeu o processo, vamos ver os resultados. O que acontece quando cada uma dessas casas é colocada à prova, hein? O primeiro fruto é a firmeza. A rocha nos sustenta bem no meio da adversidade, impedindo que a gente afunde na areia do desespero. Sem essa firmeza, a pessoa cede fácil para a tentação, para a ofensa. Mas, como diz o Salmo 19, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O segundo resultado é a segurança. O rei garante a proteção dos seus súditos fiéis. As Escrituras, como a gente vê nos Salmos 46 e 91, prometem que não estamos sozinhos nessa fortaleza. Existe um amparo divino nos nossos caminhos. Então, a diferença fundamental, no fim das contas, se resume a isso aqui. O construtor da areia, ele não conhece o rei. Ele vive ansioso, murmurando, não tem intimidade. Já o construtor da rocha, esse o conhece. Ele tem um relacionamento de verdade,
que se mostra na confiança e na prática da sua vontade. Uma das marcas de quem realmente conhece o Rei é o que a Bíblia chama de pobreza de espírito, aquela consciência de que a gente depende totalmente dele. O teólogo Martin Lloyd Jones expressou isso de uma forma muito poderosa. Ele disse: "E se alguém, na presença de Deus, sentir alguma outra coisa qualquer além da mais total penúria de espírito, isso significa que tal pessoa nunca esteve na presença do Senhor." A segunda marca de um alicerce firme é a capacidade de aguentar as tempestades por causa do Rei. E aqui tem um ponto que é crucial. Quando Deus permite uma provação, como fez com Abraão, não é para ele descobrir algo sobre a gente, é para que a gente possa descobrir algo sobre ele e assim conhecê-lo mais profundamente, bem no meio da tempestade. Isso nos leva ao clímax da parábola, o teste final. A tempestade que, quer a gente queira, quer não, vem para todos. E esse é o ponto central de tudo. A tempestade, com chuva, rios transbordando, ventos fortes, atinge todo mundo, sem exceção. As provações da vida não criam o nosso alicerce. Elas apenas revelam o alicerce que já estava lá. A tempestade simplesmente arranca a fachada e mostra a verdade da nossa fundação. E os resultados são bem diferentes e definitivos. A casa construída sobre a areia do só ouvir, mas não praticar, desaba numa ruína imensa. Já a casa fundada na rocha do ouvir e praticar permanece de pé, firme, inabalável. Fica muito claro, então, que praticar as palavras de Jesus não é um fardo moralista, mas é a própria fonte da vida. Isso porque, como o apóstolo Paulo afirma lá em 1 Coríntios 1:24, para aqueles que são chamados, o próprio Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. E assim, a parábola deixa no ar uma questão que ecoa para cada um de nós. Sobre qual fundamento a nossa casa está sendo construída? A resposta, e o próprio alicerce, é esta: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.